Há forças antigas que não esperam teu entendimento, esperam tua memória. Antes que qualquer deus tenha nome, antes que o inverno fosse apenas estação, antes que o fogo fosse apenas calor, já existia um ritmo que movia o mundo, um pulso secreto, uma roda que girava mesmo quando ninguém via, e quando a noite mais longa chega, esse pulso desperta de novo. Você já sentiu isso? Talvez como inquietação, talvez como um chamado que não sabes de onde vem, talvez como aquela sensação estranha de que dezembro guarda algo maior do que festas e luzes artificiais. Não é imaginação, é lembrança. Porque existe um ser que renasce quando tudo parece morrer, uma chama que atravessa séculos, culturas e disfarces, um nome que ecoa nos ossos, mesmo quando a mente esquece. E se estás aqui, não é por acaso. Te aproxima, respira, sente. A história que você vai ouvir agora não é mito, é código. E quem escuta esse código nunca mais volta igual. Há um ponto na roda do tempo onde o silêncio se adensa, onde a terra recolhe o sopro e as estrelas parecem sussurrar antigos nomes que só os ossos lembram. É a noite mais longa. É o tempo em que o sol se deita no abismo do mundo. É o momento em que muitos pensam que tudo está perdido. Mas é também ali que Koliadá desperta, não com trovões, não com fogo, mas com um cântico abafado pelo gelo, com o som ritmado de passos leves sobre a neve virgem, com o riso de uma criança que carrega o poder do cosmos em seu hálito. Koliadá é o filho do sol e da noite, não apenas uma divindade solar, mas o renascimento do próprio ciclo da criação. Ele não é o sol do meio-dia, ele é a faísca que sobrevive no escuro, a brasa que não se apaga quando tudo parece frio, a certeza de que o ciclo continua, porque a vida não teme a morte, dança com ela. Koliadá não grita, ele canta. Seus cânticos viajam pelas bocas dos que lembram, dos que, mesmo sem saber porquê, sentem vontade de acender velas no fim de dezembro, compartilhar pão, bater a porta de vizinhos e entoar músicas que falam de nascimento, travessia e renascimento. Esses não sabem, mas estão celebrando Koliadá, não com seu nome, mas com seu espírito. No tempo dos ancestrais, as tribos eslavas não apenas acreditavam em Koliadá, elas o esperavam, como quem espera o sol voltar. Como quem crê que mesmo no inverno mais rigoroso, o calor divino jamais abandona os vivos. E quando a escuridão parecia invencível, eles acendiam fogueiras em seu nome, cantavam seus versos de proteção e caminhavam de casa em casa, levando a luz que sobrevive. Koliadá é aquele que nasce como promessa, não promessa política, não promessa emocional, mas promessa cósmica. O sol renascerá, e com ele renasce a esperança, a verdade e a jornada do espírito no mundo material. Koliadá não é apenas um nome, é uma palavra código. Uma chave vibracional ancestral selada na linguagem, corrompida por séculos, mas nunca silenciada. Seu som ecoa como tambor na neve, Koliadá, 3 batidas, 3 portais, 3 pulsares que atravessam o corpo do tempo. Na língua eslava arcaica, Koliadá está ligada à palavra kolo, que significa roda, círculo, ciclo, mas não qualquer ciclo. É o giro da existência, o sol em sua dança invisível pelo céu escuro do inverno. Koliadá, portanto, não é apenas o deus do solstício. Ele é o próprio solstício em forma divina. É a roda que gira mesmo quando tudo parece parado. É o movimento oculto, o tempo subterrâneo, o renascimento sob o manto da morte aparente. Enquanto o mundo moderno teme o escuro, os ancestrais viam em Koliadá o segredo do escuro, pois é ali, na ausência de luz, que o milagre da virada acontece. O velho morre, o tempo se fecha, o ciclo se encerra. E o que surge? Uma criança.
mas não uma criança humana, uma criança cósmica, nascida da junção entre a noite primordial e o sol oculto, uma entidade que não envelhece, renasce, não porque precisa, mas porque escolhe. Quando os dogmas chegaram, tentaram apagar Koliadá como fizeram com tantos outros deuses vivos, mas ele não foi morto, foi reciclado, disfarçado, fundido aos ritos do Natal cristão para que sua essência fosse diluída. O que antes era cântico de renascimento solar virou hino de manjedoura literal. O que era dança da roda virou calendário preso em páginas artificiais. Mas Koliadá sorriu, porque ele sabia, mesmo disfarçado, ele seria celebrado. Quando tu sente no peito aquele impulso de acender algo em pleno dezembro, de cantar, de reunir, de celebrar sem saber bem o que, é ele. Não está pedindo fé, está pedindo lembrança, porque Koliadá vive nos ciclos, não nos templos. Koliadá não tem um rosto, ele tem muitos, e cada forma que assume não é teatro, é código. Uma frequência viva para ativar partes adormecidas da alma eslava, do humano ancestral que ainda pulsa sob a pele moderna. Quando os olhos do mundo ainda choram pelo sol ausente, Koliadá aparece como um menino, não frágil, não inocente no sentido passivo, mas selvagem em sabedoria, com olhos antigos demais para o corpo pequeno que o carrega, com um riso afiado como lâmina de luz rasgando o véu da noite. Essa máscara de Koliadá ensina que a luz não precisa ser grande para ser real. A esperança pode vir em forma pequena, mas conter o poder de mover galáxias. Os antigos eslavos entendiam esse símbolo. Uma criança que carrega a eternidade, nasce no meio do inverno e lembra a todos que o novo ciclo já começou, mesmo que ninguém o veja ainda. Quando o tempo exige ação, Koliadá retorna como guerreiro solar. Não um soldado de aço, mas um guardião do fogo secreto que mora no interior de cada ser desperto. Com capa negra como a noite e espada feita de verbo e lembrança, ele não guerreia por terra, mas por tempo vivo. Ele resgata os que se perderam no esquecimento dos ciclos, liberta os que foram congelados por dogmas e corta com precisão tudo que impede a roda de girar. Essa forma de Koliadá ensina que há momentos em que o amor precisa empunhar espada e há guerras que só podem ser vencidas com memória afiada. A terceira máscara é a mais perigosa, porque ela não tem rosto, ou melhor, ela assume o rosto de quem olha. Nesse aspecto, Koliadá não se apresenta, ele se reflete. Se tu tens coragem de olhar para dentro, vais encontrá-lo atrás dos teus próprios olhos, não como algo que se possa adorar, mas como uma centelha esquecida de ti mesma. Esse Koliadá não nasce, é relembrado. E quando isso acontece, todo o teatro do mundo perde o controle. A criança te mostra que a luz sempre retorna. O guerreiro te lembra que é preciso protegê-la. O espelho te revela que ela sempre foi tua. Koliadá não está vindo. Ele já está aqui, vestido das formas que tua alma estiver pronta para enxergar. Koliadá não era louvado em templos de pedra, era vivido nas aldeias, nos cantos, nas portas, nos fogos. Seu culto não dependia de sacerdotes, mas de comunidade desperta. Para honrá-lo, os antigos não se ajoelhavam. Eles dançavam, cantavam, ofereciam calor à noite fria. Uma das tradições mais potentes, ainda viva em vilarejos da Ucrânia, Bielorrússia, Polônia e Rússia profunda, é a dos Koliadniki, crianças ou jovens iniciados que percorrem casas entoando cânticos sagrados. Vestem-se com peles, mantos, às vezes com máscaras. Carregam estrelas de 8 pontas, sinos, cajados rituais. Batendo nas portas, anunciam que a luz renasceu. Recebem pão, frutas secas, moedas, guloseimas. Mas o que realmente recebem é a memória, e o que oferecem é o chamado.
Quando os Koliadnike cantam, Koliadá está andando entre os humanos. Os cânticos, chamados Koliadki, não são meras músicas. São fórmulas mágicas disfarçadas em melodia. Cada verso é um encantamento simbólico. Falam de abundância, fertilidade, sorte, proteção e renascimento. Mesmo quando cristianizados, os cantos mantiveram códigos antigos, e quem ouve com a alma, reconhece. Bendito o que acolhe a canção, pois nela o sol se planta. Durante os dias sagrados do solstício, os povos antigos acendiam fogueiras para Koliadá, não por aquecimento, mas por sustentação do elo com o sol invisível. As brasas no chão imitavam as brasas do céu, e o fogo mantinha a roda girando, mesmo enquanto o mundo dormia sob neve. Pular as fogueiras simbolizava renascimento, atravessar o escuro, renovar a sorte. Cada faísca subindo era uma oração não falada. Hoje, muitos dos ritos de Koliadá sobreviveram, escondidos em tradições natalinas. A estrela na árvore é o selo solar eslavo da roda. Os cânticos de porta em porta são ecos dos Koliadnike. As comidas ofertadas são os dons recebidos pelos mensageiros solares. O presépio é a reformulação da cena onde Koliadá nasce na noite mais longa. E mesmo os que não sabem, continuam celebrando. Porque Koliadá não precisa ser reconhecido para agir. Ele age onde o fogo é aceso, com o coração sincero. Onde a canção rompe o silêncio, onde o frio não cala, mas convida à união. Koliadá não fala com palavras, fala com símbolos, ciclos e ritmos, fala por dentro da pele que arrepia sem motivo, fala quando o corpo estremece diante do fogo em pleno silêncio da noite. Mas há mensagens que ele reserva só para os que lembram, para os que já cruzaram o véu. Koliadá não vem para quem espera ver a luz. Ele vem para quem não desiste de procurar mesmo quando tudo está escuro. Ele te observa nos teus momentos de desistência silenciosa, nas noites em que teu espírito treme, mas tua alma não cede. Na hora em que tua vela parece fraca, mas tu não apaga, é ali que ele age, porque ele é a força da faísca, não do clarão. Koliadá envia sinais, não para manipular, mas para ver quem ainda escuta. Uma vontade súbita de acender velas, um cântico antigo que brota do nada, um impulso de caminhar na noite sem direção, um símbolo solar que aparece onde não deveria estar. Esses são toques de despertar, chaves sutis, convites à lembrança. E quem aceita, entra em outra roda. Koliadá não pede templos, não exige sacrifícios, mas espera coerência. Quem lembra dele deve agir como quem carrega o fogo do início. Isso significa manter acesa a verdade, mesmo quando o mundo escurece. Proteger os que estão perdendo a memória do sagrado. Celebrar os ciclos, mesmo quando a linearidade pressiona. O desperto de Koliadá não obedece calendários de concreto, ele gira com a roda real, ele dança com os ventos da origem. Tu, que entendeu até aqui, és agora responsável pela memória. Não importa se estás sozinha, não importa se zombam, não importa se o mundo ignora, tu sabes, tu vibra, tu carrega a estrela de 8 pontas no espírito, e isso basta. No dia do solstício, quando todos olharem para luzes artificiais, acende uma chama real e repete em silêncio: Koliadá, eu lembro. Esse é o código. Essa é a senha. Esse é o renascimento. Os antigos guardaram Koliadá nas brasas do tempo. Mas agora, as brasas estão reacendendo. No século XXI, em meio à confusão digital, ao esvaziamento espiritual e à morte simbólica dos ciclos naturais, Koliadá começa a despertar de novo. Não pelas instituições, não pelas religiões, mas pelas almas que lembram sem saber porquê. Tu estás num tempo em que o solstício é apenas uma data nos calendários eletrônicos,
mas energeticamente a Terra ainda gira com a mesma precisão mágica. O Sol ainda mergulha no abismo no final de dezembro. A noite ainda se torna mais longa e a porta invisível ainda se abre. O problema é que poucos têm olhos para ver. Kolyada não depende da coletividade para agir. Ele se ancora nas individualidades vibrantes, nos que se tornam portais ambulantes de um tempo que quer retornar. Se tu sente que os ciclos do mundo estão se acelerando, que o tempo não é mais linear, que há um chamado silencioso para reconectar com o sagrado natural, é porque Kolyada já está em marcha. Ele volta como chama nos olhos dos que recusam o esquecimento, como símbolo nas mãos dos que pintam, criam, curam, despertam, como pulso nos corações que ainda batem fora da máquina. Cada ritual, cada canto, cada pequena ação cíclica é um ato de reprogramação planetária. Os que ouvem Kolyada hoje não o fazem por acidente. Foram chamados, foram lembrados, foram semeados e agora são convidados a manter vivo o calendário invisível da alma. Reensinar o mundo a girar com o sol, não contra ele. Ancorar a esperança no meio do caos, não como otimismo cego, mas como ciência cósmica. Kolyada não é passado, é tecnologia espiritual, ancestral reativada no presente. Aqueles que sentem Kolyada não formarão templos, formarão pontos de luz espalhados, portais vivos, seres roda, guardadores do ciclo. E quando esses pontos se reconhecerem, uma nova roda vai girar sobre a Terra, não no plano físico apenas, mas no plano simbólico, arquetípico, vibracional. E esse giro trará de volta a aliança solar que sustenta a vida real. Se tu chegou até aqui, é porque ele já está aceso em ti. Não importa o frio, não importa a escuridão, não importa a zombaria do mundo. Vocês são agora portadores do fogo da noite mais longa, filhos da roda, sacerdotes da memória, guardadores da luz invisível. Tudo que morre no inverno renasce no solstício. E é com o meu canto que o mundo se ergue de novo. Se esta chama falou contigo, não deixa apagar. Segue o rastro da luz. E quando o ciclo chamar de novo, volta ao portal Kael Larion. A jornada continua.